Buenas tardes, companheiros e companheiras. Peço licença mais uma vez para falar em português, porque não falo espanhol e vou tentar falar de forma pausada para que todos me compreendam. Acho importante esse debate que está sendo feito, mas finalizada a última inscrição, nós havíamos pedido para a organização para tocarmos num assunto que falamos bastante por aqui, que foi também a terceirização, que é um problema sério em toda a classe trabalhadora mundial. E é um dos problemas mais importantes entre os quais a gente precisa debater neste fórum. Eu queria trazer uma importante experiência no Brasil da luta contra a terceirização. Nós temos no Brasil o maior patrimônio de articulação e luta contra a terceirização, com um histórico bastante positivo de luta, o Fórum Nacional em Defesa dos Direitos dos Trabalhadores Ameaçados pela Terceirização. Aqui, eu pedi para a organização colocar, existe um site do Fórum em que, neste site, existem todos os trabalhos, todos os documentos produzidos pelo Fórum, congressos, resoluções, artigos, ou seja, aquilo que vai nos qualificar para debater de forma mais profunda com especialistas, e aí eu que gostaria de contar o histórico do Fórum, que a gente tem uma resistência muito positiva em relação à terceirização. O Fórum foi criado em 2011, após uma audiência pública no Tribunal Superior do Trabalho, onde tinham aqueles do nosso campo que são contra a terceirização e aqueles que são favoráveis à terceirização. Houve um debate promovido pelo Tribunal Superior do Trabalho e, ao final desse debate, no qual nós nos saímos vencedores da tese contra a terceirização, se iniciou uma articulação para a formação, para a criação do Fórum a partir de 2011. O Fórum tem como membros as centrais sindicais, entidades de classe ligadas à Justiça do Trabalho, ou seja, entidades de magistrados, procuradores, área de pesquisa da academia, que é muito importante para qualificar o debate, para nos dar dados e dados empíricos para discutir com aqueles que gostam de promover uma falácia dizendo que a terceirização é boa. Ela é boa para o bolso do patrão, ela é boa para os capitalistas, ela é boa para os grandes grupos econômicos, porque para a classe trabalhadora ela é péssima. Ela ameaça de forma muito grave toda a classe trabalhadora mundial. E a gente percebe, nesse e outros congressos, quando se sai fora do país, que é um problema mundial. A terceirização não é um problema local da Colômbia, do Peru, do Brasil, ou seja, não é um problema localizado. E aí, nós gostaríamos de informar que no site vocês podem ter lá um manifesto contra a terceirização produzido pelo Fórum, em que ele coloca os 5 eixos básicos para discutir, para fazer qualquer debate sobre terceirização. Eu gostaria de falar sobre esses 5 eixos principais nos quais a gente só discute terceirização, só produz qualquer documento a partir desses eixos. Ou seja, o primeiro é a proibição da locação de trabalhadores. O trabalhador não é mercadoria, o trabalhador não pode ser locado. Então, é proibida a locação de trabalhadores. Segundo eixo, o imediato fim da terceirização nas atividades principais das empresas, seja no serviço público ou privado. A quarta é a igualdade de direitos. Se tivéssemos igualdade de direitos entre trabalhadores terceirizados e trabalhadores empregados direto, a terceirização não seria tão interessante ao capital. O quarto, a prevalência das normas mais favoráveis nas convenções coletivas, nos acordos coletivos, seja das empresas ou nas convenções coletivas das categorias. E uma das principais, garantir a representação
pelo sindicato preponderante, que é isso que a terceirização não permite. Por isso que ontem, quando eu falava sobre terceirização, eu alertava o seguinte: ela é uma ameaça à organização da classe trabalhadora. Não é garantida a representação pelo sindicato preponderante. Ela causa a fragmentação do trabalho sindical, da militância e da luta na defesa dos nossos direitos. Portanto, eu faço uma pergunta: existe algum terceirizado nesse plenário? Então, a resposta é não. Vocês conseguem compreender que não há organização na luta contra a terceirização, em defesa dos trabalhadores terceirizados? Nós estamos numa conferência importantíssima, não existe um terceirizado representando o interesse dos terceirizados. Por isso, nós não podemos permitir o avanço da terceirização. E a gente tem que fazer muito esse debate, principalmente em congressos internacionais, porque a gente consegue colocar, além dos nossos países, uma política única contra a terceirização. E para isso, o Fórum tem um exemplo de luta no Brasil, reconhecido por todos. E em que pese todas as diferenças que existem, de ideologia, outras diferenças, das centrais sindicais, na pauta da terceirização não existe diferença, existe unidade, que é a arma não apenas para o debate contra a terceirização, mas para qualquer debate. Falávamos agora o importante debate sobre a paz, sobre um assunto interno do país, e dizíamos o seguinte: o Big lembrava que a unidade é importantíssima, e a unidade é importantíssima também na luta contra a terceirização. E essa é a receita do sucesso do Fórum na luta contra a terceirização. Trabalhamos com as centrais sindicais, trabalhamos junto com a academia, com a área de pesquisa, ou seja, temos subsídio para fazer o debate e encarar o capital de uma forma onde eles não consigam vencer esse debate. E para concluir, eu queria dizer o seguinte: a terceirização é consenso para todos nós que ela tem que acabar. Agora, a terceirização ataca a dignidade humana. A terceirização adoece, isso são dados que a gente tem. E a terceirização também mata. E vai nos aniquilar se ela ampliar e acabar principalmente com a organização da classe trabalhadora. Dificilmente, no mundo, numa classe trabalhadora terceirizada, teríamos uma conferência dessa qualidade e com a quantidade de representantes que temos aqui agora. Viva a classe trabalhadora! Viva a Federação Sindical Mundial! Viva! Viva!